E é isso aí, moçada, no oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock, Biosanto, Nelore Eringe, Nelore Capixaba e ACNB. A gente está de volta para o segundo tempo desse bate-papo sensacional com a nossa querida amiga Renata Erler. Renata, vamos dar sequência. Vamos né? lá. Falamos bastante sobre a sua metodologia de gestão, né? O método 360. Olha, sensacional, extremamente viável e aplicável, né? Eu acho que para todo perfil de fazenda você está de parabéns. Gostei demais de conhecer realmente essa metodologia que tá virando, já é sucesso, está virando febre. Ninguém te acha Legal. mais, você está espalhada Brasil afora, tá indo. Nós estamos importando a Renata para fora do Brasil também. Mas, Renata, a gente observou também o quanto que você fala da importância de formar pastagem, formar alimento. Afinal de contas, É a base, não né? me mostraram ainda nada mais viável do que pasto, né? Para você formar uma boa atividade pecuária. E esse é o assunto do nosso segundo tempo, não é isso? É isso aí. Vamos falar um pouco de pastagem, que é a base do nosso negócio e que às vezes a gente, o pasto tá lá mesmo, né? E a gente não olha muito para ele e hoje é uma das principais alavancas de rentabilidade do negócio. Tá lá. De que maneira que a gente deve, já que esse talvez seja um dos segredos do negócio pecuário, de que maneira que a gente tem que olhar para a pastagem? Como agricultura mesmo? Tem que ser, Valfredo, porque a gente precisa entender que a gente coloca o animal lá e o gado tem que achar folha para comer. E isso vai determinar quantos animais você vai colocar naquela área e quanto de peso ele vai ganhar. Então, se você quer produzir arroba e a base é essa, é preciso garantir pasto, né? Qual que é o nosso grande erro? Eu acho que, às vezes, quando a gente pensa em pastagem, o pecuarista ocorre muito o efeito rapador, né? Não tem uma estratégia para a entrada de seca, então passa as águas, bota muito animal, rebaixa demais o pasto, não faz uma estratégia para seca, e aí vira aquele rapador, ou seja, o desempenho fica limitado nesse sentido, e você vê muito pecuarista, ou ele trabalha com uma superlotação, ou ele trabalha com uma sublotação. Então, ou sobra comida ou falta comida. E, em média, para você ter ideia, a gente deixa mais de 60% do nosso pasto lá. Olha só. Então, você imagina, você acha que um produtor de soja ia fazer o plantio, cuidar do negócio e deixar 60% da safra lá? Sim. Não deixaria, né? Mas o que falta? Conhecimento. Falta aplicar o conhecimento. O conhecimento está aí, né? Não é muito difícil de encontrar. Então, tem canais, tem livros, tem... Verdade. Conhecimento não falta, né? Só que as pessoas elas precisam buscar isso e aplicar. Eu vejo, às vezes, vários pecuaristas que fizeram vários cursos, inclusive, de manejo de pastagem, mas não aplica nada na fazenda. A gente precisa aplicar isso, pegar esse conhecimento e realmente levar para a prática. Aquilo tem que ser transformado em ação. Conhecimento não transformado em ação não significa nada. Ele não vale nada. Verdade. Não vale você ter o conhecimento se você não utiliza, não transforma ele em ação, né? Então, falta passar por essa ponte, falta atravessar essa barreira, ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Então, a capacidade do nosso pasto é muito grande. Inclusive, há um tempo atrás, eu estava conversando até com o Cháquer sobre isso. Assim, você dividiu pastagem e aí você trabalhou uma lotação um pouco mais alta, com uma frequência de troca maior, a questão do pastejo em faixa. E aí a gente percebeu uma produtividade diferente, respeitando, né, a altura de entrada e de saída, respeitando a fisiologia da planta. E aí a gente começou a perceber uma resposta da planta diferente, e uma concentração de nutrientes diferentes também. Então, assim, no primeiro ano tem uma extração maior. Ok. No segundo ano em diante, sem você colocar nada, mas você já observa uma variação de concentração de fósforo, por exemplo. Então, poxa, de onde que vem isso? O que está acontecendo? Mas eu não fiz nada, eu não coloquei nada. Foi manejo. Você fala, Sim. opa...
Então, eu estou usando o animal no processo, eu estou respeitando a fisiologia da planta, a capacidade de suporte da minha propriedade muda porque eu estou manejando corretamente. E aí, qual é o limite para isso? Nós não encontramos ainda. Então, se é 2 UA por hectare, 3 UA por hectare, 10 UA por hectare, nós não achamos ainda esse limite. Então, a gente percebe que a natureza, com pouca movimentação, ela traz uma resposta positiva e negativa que é difícil de controlar porque a gente depende do clima, né? Então fica aquela coisa, mas existe uma margem de segurança ali no manejo que a gente consegue ir acompanhando. E para isso você tem que dividir pastagem, tem que entender o que é uma taxa de lotação, tem que entender a capacidade de suporte da propriedade, tem que saber que de acordo com aquele capim que você tem na fazenda, o que você pode fazer a partir dele. Então, um dos erros que acontecem, eu tenho braquiarão, eu quero um capim mais produtivo. Aí ele tira a área do braquiarão, coloca um mombaça, mas ele não sabia manejar o braquiarão, quem dirá o mombaça. Então, assim, não que um seja melhor que o outro, o perfil de crescimento é diferente, a necessidade, a pujança de um para o outro, a exigência de fertilidade, elas são diferentes. Então, plantou um mombaça, mas vai querer manejar igual ele manejava o braquiarão, sem adubar, deixando lá, sem um manejo de altura, esse capim também vai acabar, né? Então, assim, acho que a gente tem um caminho certo a ser seguido. E o primeiro passo é maneje melhor o capim que você tem. Para isso, é preciso entender qual é a capacidade de suporte que você tem na fazenda, qual a taxa de lotação inicial que você vai trabalhar, qual é o tamanho da sua área, quantos animais você pode colocar ali. E aí vem aquela avaliação assim, como que está seu pasto? Ele está sujo? Ele está limpo? Tem solo descoberto? Não tem? Qual que é o percentual de solo descoberto? E sabe por que eu puxo esse assunto? Porque muita gente fala assim, não, eu tenho 500 hectares, minha fazenda tem 500 hectares. Se eu colocar uma taxa de lotação, então, de 1 UA está folgado, 1 UA por hectare. Aí o UA é um animal de 450 quilos, né? Então, vamos supor. Então, tá bom, 500 hectares, 500 animais de 450 quilos. Mas quem disse que nesses 500 hectares, ele tem 500 hectares de pasto? Verdade. Porque ele tem estrada, ele tem lago, ele tem, às vezes, um afloramento rochoso, nada disso é pasto. Ele tem solo descoberto, que também não é pasto, não tem capim ali. Então, tem situações, quando a gente faz a avaliação, Valfredo, dos 500 hectares, 300 é pasto, 250, 200. Aí você fala assim, nossa... Então, esse número já começou a estreitar. 60% da fazenda não é pasto, sim. Já assumimos, já encontramos realidades assim. Então, você fala assim, mas quantos animais por hectare? Então, eu vou colocar, se você tem 200 hectares de pasto, você vai calcular para 200 animais. E não para 500. Sua estratégia vai ter que mudar. Sua estratégia vai ter que mudar. Sua estratégia vai ter que mudar. Então, às vezes, a gente, eu vou lá... Porque, assim, qual é a técnica? Pega um quadrado de área conhecida, vai lá, joga na área para você saber quanto de capim você tem, para achar qual que é a capacidade de suporte. Ótimo. Tecnicamente, é isso. Da fazenda toda. Daquela área de pasto ali. Sim, mas e o que tem de percentual de solo descoberto? E o que é erva daninha e não é pasto? Então, isso eles não levam em consideração. E aí eles erram na hora de colocar o animal lá e falam, nossa, minha comida acabou, e agora? Por quê? Porque ele tinha 200 hectares de pasto e achava que tinha 400, 500, e não tinha. Nata, muita gente fala que o Brasil é o país da braquiária. E ela aguenta muito desaforo, mas isso é um fator positivo ou... Como você comentou, você comentou no nosso primeiro episódio, né, falando da braquiária. Você consegue desenvolver bem manejos produtivos em cima dela mesmo, ou tem realidades que você determina a mudança da forragem? Porque tem forragens que são um pouco mais, entregam mais em nutrição, não é? Sim, com certeza. Existe uma escala? Como é que é isso? Com certeza. Eu acho que a braquiária ela é extremamente importante para a pecuária nacional e isso não vai mudar.
né? A gente precisa manejar ela da forma correta. Sim. Então, quando a gente avalia, talvez a de menor potencial seja uma umidícula, mas mesmo assim a gente consegue 2 UA e meia, às vezes 3, dependendo da correção que você faça, em umidícula de forma economicamente viável. E tem gente que não consegue 2 UA, 1 UA e meia em braquiarão. Mas será que a culpa é da cultura? Ou será que a culpa é de quem está mal manejando? Sim. Então, existe sim uma escala dentro do objetivo de cada um e a gente precisa avaliar o seguinte, não é só o que entrega nutricionalmente ou se vai produzir mais ou menos. Antes de escolher o capim, a gente precisa entender qual é o tipo de solo, qual que é o clima daquela região, qual que é a capacidade de correção e adubação daquele proprietário, para entender qual vai ser o cultivar que você vai indicar para lá. Então, às vezes, eu quero botar uma mombaça, mas às vezes o máximo que ele vai conseguir fazer naquela área dele é um açaí, que é um capim mais resistente para uma área mais arenosa, que tem uma resistência maior para seca. Enfim, não adianta, não vai ser uma mombaça, vai ser outro. Então, falta um pouco também respeitar as particularidades de cada solo, de cada região, porque nem sempre o que você quer vai ser o que a sua terra precisa. Verdade. Então, a gente tem que entender isso antes de escolher o cultivar. Então, são várias coisas a serem avaliadas. Eu quero dar um salto, eu consigo colocar uma irrigação, aquela área eu vou trabalhar com uma irrigação, ali eu consigo intensificar um pouco mais em relação ao investimento e insumo. Ok, então a gente consegue ir para pânicos mais produtivos para aquela área específica e tal. Mas vai depender de muita coisa. Irrigar pastagem é viável? Então, depende da situação. Olha que resposta ruim, né? Você ter que responder depende. Porque é o seguinte, Valfredo, nem sempre a irrigação vai resolver o problema. Porque o que acontece? Tem regiões no Brasil, chega agora a época de inverno, eu vou irrigar. Irrigar não é suficiente, porque o dia é mais curto, você tem menos luz e a temperatura cai muito. Verdade. O capim vai ficar verde, mas ele não vai produzir. Só porque você está irrigando, porque falta luz e a temperatura está muito mais baixa, então ele vegeta muito pouco. Né? Então, assim, dos 3 grandes limitantes, você resolveu um. E como que você resolve luz e temperatura? Verdade. Então, pode ser que para algumas regiões, por causa desse limitante, a irrigação não seja uma solução viável. Mas existem outras regiões que sim, a irrigação é uma excelente opção, porque você tem, vou para o Nordeste, eu tenho luz e tenho calor o ano inteiro. Então, não chego nos limites de temperatura. Ali eu consigo produzir com irrigação o ano inteiro. A irrigação lá é mais viável do que aqui? Sim. Aqui não é viável? Não, pode ser que aqui seja viável. Tem que fazer a avaliação do projeto para entender. Para o Espírito Santo, por exemplo, tem viabilidade, porque as temperaturas caem, mas não caem como caem no sul do Brasil, por exemplo. Então, no norte do Espírito Santo, ela tem uma viabilidade. Para o sul, na região serrana, seria outra. Aí eu já questiono a viabilidade de uma irrigação para pastagem. Entende? Sim, sim. Cada ambiente vai exigir... O processo em si, ele é similar. A tecnologia existe. Sim. Agora, onde aplicar e o como, não é porque a tecnologia funciona e vai muito bem que significa que para aquela fazenda naquela região ela vai funcionar. Agora, Renata, resolvemos a questão de pastagem. Você acabou de dizer para a gente que em muitos casos 60% da pastagem não é colhida. Como é que a gente resolve isso? Pois é. Quem colhe a pastagem? É o boi, não é? É o boi. Então. Mas precisa do pastor. Aí eu vou aí eu vou dar uma do meu parceiro e mentor, Ernesto Cosi. Precisa do pastor. E isso é fato. Você tem que conduzir o gado, porque não adianta, todo bicho é seletivo. Com certeza. Você tem que conduzir para que ele... Como aquilo que te interesse. Isso aí. E aí você faz isso sem cerca? Você faz isso sem cerca? Impossível. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, a primeira coisa, você tem que ter um projetinho na mão. E aí, para tirar o medo do pessoal que fala assim, nossa, eu vou gastar um dinheirão para dividir a fazenda e tal. Calma. Pega um pasto seu. Tô cansada de ver fazenda que tem um pasto, ou uma manga, ou como quiser chamar, tem lá um pasto de 30 hectares.
Um pasto só, 30 hectares. Nu. E aí você fala assim, não, mas é o pasto do cara. Ele tem 50 pastos de 30 hectares. Sim. É tudo de 30 hectares. Vai dividir tudo? Não. Pega esse de 30. Ainda tem muito isso, né? Tem. Pega esse de 30, divide esse. Você vai perceber que aqueles animais que ficavam lá, um período, vão conseguir ficar um tempo muito maior. Um parêntese. Como é que você escolhe... Um exemplo, peguei uma propriedade dessa, você está começando a sua implantação do seu modelo de gestão. Como é que você escolhe esse primeiro? A principal avaliação é qual é a condição do pasto da fazenda. Então, mesmo se ele não tiver divisão de módulos, eu já divido, já avalio. Então, eu tenho que entender todas as áreas da fazenda, que capim tem em cada área, a gente faz essa avaliação, e a condição daquela pastagem. O que é essa condição? Onde tem mais ou menos erva daninha, onde tem mais ou menos solo exposto, e como é que está o vigor desse capim. Quais são as áreas a serem divididas se esse for o primeiro passo? As áreas onde a pastagem estiver numa condição melhor, porque é onde eu vou conseguir uma melhor condição de resposta em menos tempo. Você vai ser mais eficiente, mais Isso. rápido. Por quê? Porque tudo que você faz na fazenda, você faz em busca de rentabilizar o mais rápido possível. Claro. Então, as outras áreas, elas vão exigir mais investimento, no sentido de, às vezes, um controle com herbicida, ou uma correção, ou um tempo de descanso maior, porque tem mais solo exposto. Então, e aí, para fazer isso, Valfredo, eu tenho que tirar o gado de lá. E aí eu vou fazer o cara vender o rebanho dele? Pode ser que em algum momento isso vá acontecer, mas pode ser que não. E na maioria das vezes, a melhor estratégia é que ele não desfaça do rebanho dele. E aí, para isso, eu tenho que olhar para a fazenda e entender onde eu posso potencializar para alocar esse gado, para gerar o tempo necessário de descanso para as áreas que tem planta de interesse econômico, que é o pasto, com menos solo descoberto, ou seja, dou ali o tempo de descanso, porque eu digo assim, existe uma coisa em pastagem que chama o milagre do descanso. Já teve situação que eu cheguei, Valfredo, na primeira visita eu bati o olho e falei, meu Deus, 80% dessa fazenda vai ser reforma. Nossa Senhora. E aí ali não teve jeito, falei, tem que reduzir a lotação, vamos tirar animal daqui. Não tem jeito, a gente precisa dar um descanso para entender melhor isso aqui. E aí eu digo o milagre do descanso, por quê? Porque depois que você reduz e deu tempo de descanso, o que seria 80% de reforma virou 15%. Olha como é que muda. Aí ela te mostra realmente, tipo aí assim, ela tem condição de me mostrar. Você refrescou, ela te mostra realmente quem ela é. Isso, e aí você tem uma visão melhor. Dali em diante eu consigo entender qual área que eu posso potencializar e o que realmente eu vou ter que fazer. Então, para fazer essa movimentação, quais são as melhores áreas? Começo dividindo essas áreas. Como é que vai dividir? Às vezes é pegar um pasto desse e dividir no meio. Faz 2. Para quem não tinha descanso nenhum, agora passa pelo menos ter um certo período de descanso. Sim. Então, tem certo e errado? Porque o livro me diz que o braquiarão tem que ter 32 dias de descanso, Calma, isso pode se transformar em 28 em algum momento, dependendo do que... Sim, né? Claro. Então, calma. Agora, essa divisão, ela tem que proporcionar as outras. Então, o projeto tem que estar todo pronto. E aí eu escolho aquela cerca que eu vou fazer naquele momento, mas ela não pode ser refeita. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma área que vai ser transformada em 4 piquetes e eu só posso fazer 2, eu tenho que fazer 2 que possibilitem os 4 lá no futuro. Parece óbvio. Cai para dentro de uma fazenda e você vai perceber que não é bem assim, porque tem área que foi dividida no meio e você vai falar assim, agora eu não consigo fazer mais nada aqui, porque a posição da água ficou num lugar, eu vou ter que tirar a cerca que colocaram para... Então, importante, e aí vem a questão da visão técnica do negócio. Muitas vezes, Valfredo, o pecuarista fala assim, não, eu vou dividir uns pastos aqui para depois você me ajudar. Não, faça isso não. Não faça isso não, deixa eu
Já leva, que não seja eu, mas que seja um técnico. Precisa ter uma faz visão, o projeto para ter a visão de futuro, já para você não errar na posição. Porque a movimentação, ela tem que ter uma sincronia. Exato. Né? Fazenda tem que ter layout. Exatamente. É igual planta de uma casa, né? Onde estão sala, quartos, banheiro, a cozinha, estrategicamente ali, não tá. Imagina você ter que passar dentro do quarto para ir para a cozinha. A logística tem que Faz ser funcional. Toda a diferença, tem que ser funcional. E às vezes você sai simplesmente dividindo e aí você mesmo inviabiliza o seu próprio manejo. Porque um passa dentro do outro e aí você pensou em potencializar aquela área, mas não na saída de como fazer. E o pessoal parece que tem um pouco de medo de corredor, sabe? Não gosta de... Não que eu vou perder área. Calma. Você tem que ligar as duas coisas, porque tem que pensar na funcionalidade da propriedade e, inclusive, setorizar. Aonde é meu setor de recria, aonde que é meu setor de cria. O gado ele não fica transitando na fazenda inteira. Você precisa setorizar para potencializar cada setor de acordo com o manejo daquela categoria que está lá. Então, olha como que a gente vai caminhando, né? Sim. Respeitar o pasto, entender qual que é. Potencializar o que está em condição melhor para dar um tempo de descanso para os outros, para entender qual investimento vai ser exigido dali em diante. Então, eu sempre falo assim, se tem pastagem com potencial de resposta, o primeiro passo é dividir. Segundo passo é entrar na recuperação dos outros. Desde que ele tenha ali uma quantidade de planta de interesse econômico que seja do pasto, então a gente entende, eu vou aplicar um herbicida ou eu vou fazer em algum momento um manejo ultradenso para um controle específico de erva daninha, dependendo do nível de erva daninha que eu tenho, para dar condição para aquele pasto. Mas eu tenho equipe para isso? A curto prazo eu consigo fazer isso? Não. A natureza que vai me engolir, então eu vou ter que trabalhar com herbicida. Percebe como tudo é ferramenta de manejo? Não é que o pastejo rotacionado seja melhor ou pior que o ultradenso. Não. Tem fazenda que eu atendo, Valfredo, que tem 3 sistemas de pastejo diferentes, dependendo do módulo e de quem está lá para tocar. Todos eles são ferramentas momentâneas, Todos que num dado momento você vai... Num dado momento ele é mais interessante para a fazenda, entendeu? Então tem situação... Eu ia te perguntar isso mesmo. Né? Hoje você tem várias formas de manejo da pastagem, com vários nomes. Sim. Né? Existe um mais eficiente, você já acabou de responder. Não tem um mais eficiente, existe de forma estratégica. Para a estratégia da fazenda naquele momento, é o que vai acontecer. E eu falo assim, a natureza, ela tem o ritmo dela. Às vezes a gente está esperando ela, mas na maioria das vezes em fazenda, é ela que está engolindo a gente. Então, tem aquela erva daninha naquela fase tal. Puta, já passou do período de pulverizar, o negócio já floresceu, já soltou semente, meu pasto tá alto, não, então tenho que botar uma pressão de gado lá. Puta, ali eu vou ter que fazer uma roçada estratégica e depois entrar com a pulverização. Não, ali eu vou fazer uma roçada estratégica, mas eu vou colocar ultradenso, porque a minha operação é grande, eu vou estar pulverizando na área tal, mas eu não vou deixar mais sementear ali. Então eu vou pegar um lote de recria, vou fazer um ultradenso ali. E é impressionante. Mas eu só consigo fazer ultradenso se eu tiver o pastor treinado para aquilo. Mas e o resto da fazenda? Tá no rotacionado, rodando bonitinho lá. Eu tô com a equipe lá fazendo todo o manejo. Então, em cada setor tá acontecendo algo que seja interessante para aquele momento. Sim. Para resolver aquela situação. O que é melhor? Todos entregam resultado de acordo com o objetivo que você propôs ali naquele momento, entendeu? Então, o que define certo e errado? O certo, vamos lá, é você respeitar a fisiologia do capim. Deixar o remanescente necessário para você ter velocidade de resposta, porque senão a daninha sai na frente do capim. Lembrando que o capim, você colocou ele lá. E a daninha já está a vida inteira ali, ela já é adaptada para aquela região. Sim. Então, às vezes, é uma briga em glória. Então, esse manejo, você tem que entender bem a particularidade de cada região, porque senão ela te engole. Se você deixa o animal escolher o que ele vai comer, ele vai escolher o quê? Folha, capim. E se você tem só capim na área,
e trabalha com uma subpastejo. Você sabia que subpastejo degrada como o superpastejo também? Não é só superpastejo que degrada pastagem, o subpastejo também. Mais lento, mas também degrada. Então acontece assim, os animais quando entram num pasto, Valfredo, eles passam por todo o perímetro do pasto. No primeiro dia, reconhecimento de área. Passou por todo o perímetro, ele volta próximo da água e ele começa a comer. Uhum. Só que, normalmente, o hábito de pastejo dele é em faixa. E é sempre partindo do ponto de água. Então, se eu tenho lá o ponto de água num canto, ele vai pastejando, vai comer aquela ponta. A questão de distanciamento Por isso necessária, que a distância, precisa observar também. Então, aí a distância vai fazendo sentido e olha o que acontece. Ele sempre vai voltar na água e ele faz esse pastejo em faixa e ele vai entrando no pasto. O que acontece? No primeiro, no segundo dia, a rebrota, ela está ali. Ainda há um crescimento da folha que ele já tirou a ponta, que ele já comeu. Só que do quinto dia em diante começa a sair folha nova. Então, passou de 5 dias, o que vai acontecer? Ele não vai pegar aquela folha velha que está lá na frente. Como ele veio aqui para beber água, opa, tem uma folhinha gostosinha mais tenra aqui. Ele come aquele brotinho. E ele aquela seleção que ele vai, é claro, ele é mais palatável, é aquela seleção mais que gostoso, ele vai ali. Exatamente. Então, o que você começa a perceber? Sobrar capim no fundo de manga, aquele capinzão alto, e começar o efeito de rapador próximo das bebidas. Sim. Por quê? Porque ele está ali comendo a folhinha. Então, você tem um GMD normalmente bom, porque se ele escolhe o que ele come, olha como é que é, o desempenho individual é bom, o desempenho individual não é ruim. Porém, você produz pouco por área, porque tem pouco animal ali. Então, você fala assim, entendi, para você ver quais são os limites. O GMD é bom, mas falta quem para fechar minha conta? A taxa de lotação. Sim. Então, sublotação, ainda estou degradando o meu pasto. Porque ele não vai comer lá, ele está comendo o meu broto aqui. E lembra que capim tem 2 bocas, raiz e folha. Se eu rapo o meu pasto, eu tirei uma boca, tirei a folha, fica a raiz. Para essa raiz jogar uma folha nova, eu vou queimar a raiz. Então, estou diminuindo o tamanho de raiz. Ele jogou a folhinha nova. Se ele comer esse brotinho, e aí a gente vai acompanhando, né? Um braquiarão não chegou na altura de 30, 35, 40 centímetros. Ele está ali, pequenininho, 15 centímetros eu comi a folhinha. Não deu tempo dessa folha fazer fotossíntese e devolver para a raiz o que ela queimou. Então eu fico de novo sem folha e vou ter que queimar a raiz de novo, só que a raiz já está pequena. Aí começa a morrer toceirinha. Começa a ficar mais distante uma toceirinha da outra. E daí nasce a degradação de pastagem, né? Então a gente precisa evitar isso. Essa história que o capim, ao ser colhido, o que você colhe aqui, né? O que ele colhe para cima, ele é mais ou menos isso. Ele cresce para cima, ele cresce para baixo. Sim, é mais ou menos isso. E o ato da colheita estimula o crescimento e o fortalecimento das raízes. Isso, mais exatamente. Raízes, mais condição dele desde que você mais vistoso. Desde que você colha ele na altura correta, você vai estimular perfilhamento e crescimento de raiz. Porque você mantém ali essas 2 bocas funcionando. A raiz que puxa nutriente do solo e a folha que faz a fotossíntese. E uma pastagem bem formada, de certa forma, você pode utilizar também como estratégia. Mantendo ela, você não dá chance para a tal das invasoras. Respeitando, ela vai estar sempre tomando espaço e luminosidade das invasoras que não vão. Exatamente. Se você rapa, você dá oportunidade. E você mantém cobertura de solo. Mantendo cobertura de solo, você mantém temperatura e umidade de solo. Ou seja, é um capim que retarda a entrada da seca, demora mais para secar. Por quê? Porque tem mais umidade ali, porque a raiz é maior. Então, você provoca na planta uma resiliência muito maior em relação à própria seca. Isso também é estratégia. Eu faço isso deixando passar capim? Não. Você faz isso manejando capim no verão, na altura certa de entrada e de saída. Mas com que manejo eu vou fazer isso? O que é melhor? É o pastejo em faixa? É o rotacionado? Cara, onde você está? Você está no alternado? Vai para o rotacionado. Sim.
Entende? Como é que você tem degrau mão de obra? cada vez. Um degrau conhecimento de cada vez. E um degrau de cada vez. Exatamente. Vai Sim. um degrau de cada vez e vai correto. Agora, esse efeito rapador que eu falei, esse subpastejo, como que você elimina ele? Dividindo o pasto. Porque aí você reduz a área de circulação, coloca os animais ali, eles passam a comer aquilo que você realmente quer que eles comam e possibilita você evoluir, entender como aquilo funciona e a equipe vai acompanhando. Pessoas, elas precisam ser preparadas. Mas lembra que eu falei que você treina, você ajuda. Eu acredito que todo mundo tem capacidade de aprender. Então, independente do perfil, as pessoas precisam e têm que receber a oportunidade de aprender e de crescer. Sim. No meio do processo, você consegue identificar quem quer e quem não quer. Ensinar a pessoa a querer, Valfredo, dentro de um processo produtivo, dentro de uma empresa, nem sempre é cruel, porque nem sempre você vai ter tempo para isso. Então você abraça quem quer. Quem não quer, talvez a forma dela aprender é realmente você sacar ela da operação e falar assim, cara, enquanto você não quiser, não tem como você ficar aqui exatamente. Comigo. Sim. Né? Então assim, é cruel? É cruel, mas você deu oportunidade, a pessoa não abraçou, cara, às vezes não tem como você sustentar isso dentro da empresa. É igual uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. O pecuarista, ele é um empresário rural. Exato. E ele precisa entender isso. E nesse caso, nesse ponto, a liderança é muito importante. E quem que é o líder ali? O proprietário. É ele mesmo. É Verdade. Ele mesmo. Né? E às vezes assim, a gente ouve muito falar, mas mão de obra está muito complicada, eu ter que contratar, eu ter que, se eu não treinar, mas contratar alguém para ir lá treinar a minha equipe. Cara, desculpa, esse é o trabalho. Exato. Não adianta reclamar. É o trabalho. É o que você tem que fazer. Você tem que formar bons profissionais para que eles possam realmente te ajudar, porque eles possam ter as suas devidas autonomias. Esse é o trabalho do proprietário ou do líder daquela operação da fazenda ali. Se você não quer fazer isso como proprietário, você vai ter que contratar alguém para essa posição, porque é uma função necessária e esse é o trabalho. Não adianta. A mão de obra está muito difícil. Sua cerca está caindo, sua novilha está indo lá para o meio do mato e você não tem ninguém, porque você só tem peão novo e tal. adianta reclamar do peão? Você tem que botar sua cerca de pé. Você tem que dar estrutura para preparar a pessoa de qual é a mão de obra que você tem, quais são os limitantes hoje. E isso não é específico para a fazenda. Qualquer negócio hoje exige esse cuidado. Você molda seu negócio de acordo com a realidade. Então, eu entendo a dificuldade de mão de obra entre preparar, contratar. E não ache, Valfredo, tem uma fazenda que tem uma equipe maravilhosa. Hoje, daqui a pouco, ele vai ter que mexer na equipe. Nossa, fulano saiu e é aquele Deus nos acuda. De novo, esse é o trabalho do líder, do proprietário. Não, é verdade. Isso aí não tem jeito. É uma dinâmica que vai acontecer Renata, sempre. É aquela história, a gente comentou, eu vou bater um pouco mais em cima dessa tecla, porque é fato, né? A gente lida com cerca elétrica e a grande defesa que a gente fala, porque é a ferramenta para você melhor colher a sua pastagem, né? E você tem ferramentas que proporcionam você montar qualquer tipo de sistema. Sim. Né? Seja um sistema de cercas fixas. Quanto mais você domina a tecnologia, mais você consegue evoluir dentro da operação. Faz o que tu quiser a partir dela. Eu sou defensor disso aí. Quanto mais você domina a tecnologia da cerca elétrica, você pinta e borda com ela. Exatamente. Ela se encaixa em qualquer realidade, em qualquer tipo de manejo. Agora, se fala muito hoje, né, dos sistemas de cercas móveis, né, onde já se viu você andar com a cerca junto com o gado. E é exatamente isso. Né? E são ferramentas que dão certo. Tem muita gente que ainda tem preconceito achando que a cerca elétrica não vai funcionar. Mas ela dá certo. Se você utilizar ferramentas de qualidade, produtos bons de qualidade, bem
como é que se diz? Com uma equipe que vai saber manejar ela, puxa vida, é a solução do seu problema. Um cuidado que é necessário, Valfredo, e aí eu vou te contar uma questão assim. Nós estamos em 2025. Até 2 anos atrás, eu era contra a cerca elétrica. Não é que eu era contra, mas eu já não indicava. Olha bem o que eu vou te dizer. Pelo seguinte, eu atendia fazendas que tinham cerca elétrica, instalação já mais antiga e tal, mas que era muito difícil estabelecer um manejo, muita quebra. Você começa a perceber assim, por que quebra muito e dá muita manutenção? Porque o choque não está funcionando como deveria funcionar. Exatamente. E aí você vai e começa a rodar, não, então tá, vamos rever a instalação do aparelho, não, realmente falta um pouco de aterramento e tal, e você vai, e aí todo mundo, vou generalizar porque é assim, foca muito no aparelho. E aí quando você olha ao redor, você fala assim, cara, mas tem alguma coisa, porque o choque não está chegando. Aí você olha a cerca, mas é mato. Não, não é, já mandei limpar, não tá legal ainda. E você fica sem saber o que está acontecendo. Então isso vai ocorrendo com certa frequência. Tipo de solo tem interferência. Mas quando chove, o choque funciona. Sim. Quando não chove, o choque não funciona. Mas quando chove, você vai passar no colchete, você toma choque no chão. Você toma choque no colchete. Você fala assim, da onde que está vindo isso? Né? Sim. E aí você percebe que não existe um padrão, que cada um da própria fazenda, porque são eles mesmos que fazem a instalação, cada um faz de um jeito, e fica muito difícil você achar o erro. Isso vira um Deus nos acuda tão grande, porque entre manejar pasto e entrar gado, sai gado, não sei o quê. No desespero, o que a pessoa faz? Mete aí mais um tanto de lasca e vamos botar mais 2, 3 fios de arame e fazer uma cerca convencional e resolver o problema. Por quê? Porque é cansativo. Sim. E aí você chama um, não resolve, você chama dois, por falta de conhecimento. Por que eu falo de 2 anos atrás? Porque recentemente foi até engraçado, porque assim, uma pessoa que eu conhecia fez um comentário no Instagram de um post de uma outra pessoa que eu conhecia. Aí essa pessoa do canal falou assim, poxa, dá uma olhada lá, porque o cara falou isso da cerca. E quando eu fui ver quem era o gerente de uma fazenda que eu atendi durante 6 anos. E o que ele falou, fui eu que imputei na cabeça dele naquele momento. Eu falei, cara, eu realmente preciso corrigir isso, porque hoje eu entendo que é preciso um projeto elétrico para a implantação do projeto, para você saber onde o choque começa, onde o choque termina. Então, a distribuição da cerca é muito importante, assim como a instalação do aparelho também. E o projeto que nós fizemos lá, a fazenda era toda cerca elétrica, mas tinha uma área nova de abertura e tal para dividir. Eu desenhei todo o projeto e falei assim, não, aqui nós vamos botar cerca convencional porque eu não aguento mais o problema que a gente tem no resto e que até hoje ninguém resolveu. Isso também cansa. Se chama um técnico, não resolve. Chama 2, não resolve. Chama 3, não resolve. No final, você desiste. Então, isso aconteceu com muita gente. Por isso que cerca elétrica hoje sofre certo preconceito, sabe, Valfredo? Não funciona, porque muita gente passou por isso que eu mesma passei. E como técnica, se eu quero que aquilo resolva dentro da fazenda, eu não vou indicar uma ferramenta que nem eu descobri como é que resolve o negócio. Sim. E fui para cerca convencional. E aí ele fez um comentário e tal, eu falei assim, poxa, hoje a situação é diferente. Então, inclusive, fui lá e falei assim, olha, sabe, hoje eu sei como resolver o problema da cerca do resto da sua fazenda. E sabe aquele projeto que a gente fez de cerca convencional? Com o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza absoluta ele seria de cerca elétrica e não seria de cerca convencional. Porém, totalmente diferente da cerca elétrica que você tem, né? Então, assim, o projeto elétrico é fundamental, entender a distribuição e setorização disso dentro da fazenda, para quem está ali conseguir manejar. Pode ser que o cara da fazenda não vá fazer a instalação, mas minimamente ele tem que saber manejar aquilo, usar uma chave que desliga um setor, liga outro e tal, e entender por quê. Porque a gente está evoluindo nisso. Então, olha bem, inicialmente, a gente começa com uma cerca elétrica fixa e o cara entende como que o sistema é. Está usando aquele sistema. Viu que dá certo. Viu que dá certo. Aprendeu, dimensionou bem bonitinho, o negócio está funcionando, ele consegue evoluir nisso. Evoluindo nisso,
ele pode ter lá um kit de cerca elétrica móvel que em qualquer pasto ele vai chegar e falar assim, ali não está eficiente o pastejo não. Porque, assim, se você olhar para uma fazenda, por mais que você divida, os pastos eles não são todos iguaizinhos. Vai ter aquela ponta que vai sobrar e tal. Aí ele pega o kitzinho lá, móvel dele e fala assim, não, vou jogar o gado para lá hoje. Hoje ele vai comer, hoje ele vai rapar não, hoje ele vai comer até onde eu quero. Vai consumir ali, exatamente. Você vai lá, movimenta ele, você vai lá, movimenta ele. Então, a partir do momento que você domina aquela tecnologia, aí sim você consegue evoluir para os outros tipos de manejo. Sim. Então, por exemplo, eu só consigo usar um ultradenso estrategicamente se o cara já dominar muito bem a cerca elétrica, senão não vai rolar. Entendeu? Verdade. Então, entender a particularidade de cada fazenda para dar o passo certo ali é fundamental. Não adianta eu falar, esse manejo é melhor que esse daqui. Ninguém vai fazer nada. E aí? Não, para você esse aqui vai funcionar bem. Sabe aquela cerca ali? Não, bota uma cerca convencional ali. Porque você vai ficar livre daquele canto e tal, mas ali você tem uma condição melhor de trabalhar com cerca elétrica. Então, vamos colocar uma cerca elétrica ali para a galera aprender. Vamos fazer uma escolinha, vamos treinar o gado, porque o manejo do gado também muda, Valfredo, não é só a estrutura. Sim, você tem uma equipe, certeza. Você tem uma equipe que está adaptada a trabalhar com uma barreira física. Então, ele movimenta o gado contando com aquela barreira física de cerca. Isso. Quando você passa para a cerca pressionando elétrica... muitas vezes o gado um pouco mais. Isso então, não pode acontecer no choque. Exatamente. Então, quando você passa para a cerca elétrica, o manejo também tem que mudar. Sim. Se eles não forem preparados para isso, o que vai acontecer? Muita quebra, muito remendo. Depois de alguns meses vão falar, isso aqui não funciona. Sim. E queima a tecnologia. Pode até ser que a instalação foi bem feita naquele momento, mas a equipe não foi preparada para utilizar aquela tecnologia. Exatamente. Então, são várias coisas que geram um pouco de repulsa em relação à cerca elétrica e que a gente precisa ter atenção. Vou fazer todo um projeto de cerca elétrica. Eu já tive fazenda que todos os módulos, dividi em 15 módulos, mas o perímetro de cada módulo foi cerca convencional. Uhum. E a divisão interna dos módulos foi cerca elétrica. Por quê? O que me fez fazer isso? Característica da equipe. Se passar de um piquete para o outro, eu tenho certeza que não vai sair do módulo. Só que ele tem 4 fazendas. Eu fiz isso em uma. Por quê? Porque essa uma vai ser o modelo que vai ser replicado para as outras e possivelmente as outras não terão a cerca convencional entre os módulos. Sim. Então, entende como é que é a evolução? A turma já vai estar assimilando. A gente precisa entender o limite de cada um. Aí você fala assim, o que é cerca elétrica? A questão de manejo. É uma junção, é uma interação. Então, é entender de gente, como é que funciona naquela região ali e criar. Eu falo que eu crio o degrau de escada para que eles consigam subir aquele degrau e me encontrem no próximo. É isso aí. Mais ou menos por aí. Mas as ferramentas estão aí, gente. E elas são, como a Renata está dizendo, mais que a gente tenha aqui alguns ambientes e algumas realidades que são resistentes, elas estão aí, elas são nossas amigas. Exatamente. Elas trazem os seus benefícios, que são excepcionais e em muitas realidades é o que vai fazer dar certo. Eu tive um exemplo essa semana, Valfredo. Por exemplo, você pega um aparelho, não grande, vamos pensar assim, um aparelho de 6 joules. Aí normalmente é um aparelho de 6 joules, qual é a indicação? Você vai colocar uma haste por joule para fazer o aterramento dele. Sim. Só que, mesmo assim, às vezes a gente tem algum problema e a gente não entendia por quê. Então, com o pessoal da elétrica, a gente aprendeu a usar o terrômetro. O que é o terrômetro? Ele mede a resistência do solo em relação à distribuição elétrica ali. E quando a gente coloca o terrômetro para fazer a avaliação da área desse aparelho, já teve situação que esse mesmo aparelho de 6 joules, 3 hastes foi suficiente para fazer o aterramento. Mas teve situação que nesse mesmo aparelho de 6 joules, em outro solo, foram necessárias 8 hastes para fazer um bom aterramento. Sim. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando você sabe a ferramenta a ser utilizada
e tecnicamente utiliza da forma correta, isso pode comprometer uma cerca elétrica. Com certeza. Por quê? Porque, mas eu fiz o aterramento do jeito que tinha que fazer. Mas você não sabe como é que é a condução do seu solo. Aí tem uma novidade que muita gente não sabe. Né? Cerca elétrica não é uma ciência exata. Exatamente. Você tem fatores externos, você tem o solo que interfere muito, né? Você tem solos mais condutivos, você tem solos menos condutivos. Sabe outra coisa que normalmente acontece no campo, Valfredo? Você tem lá uma cerca de 2 fios, um positivo e um negativo. Aí a cerca vai parando de funcionar. Puta, não está funcionando um fio de choque. Então eu vou botar choque nos 2. Aí ele pega um fiozinho e liga o positivo no negativo. Que lindo. Ele mata o sistema inteiro. Exatamente. Com a impressão que ele está potencializando o sistema, mas ele acabou de matar o sistema. Verdade. Qual é a consequência disso? Quebra. Muita quebra. Só que ao invés de entender como o sistema funciona e saber que aquela quebra partiu daquela ação, sim, ele queima a tecnologia e fala assim, não funciona não, eu botei choque nos 2 fios e não deu certo. Mas você botou assim? E olha, para falar a verdade, Renata, eu aprendi a trabalhar com cerca elétrica até por conta, né, da minha função enquanto gerente da regional. A Speedrite é uma marca mundial, né, e que entrega muitos benefícios, né? Então, assim, eu não indico, pelo menos em 90% da minha regional, que eu pego do Rio de Janeiro e vou até a divisa com a Bahia, eu não faço cerca se eu não levar um negativo junto com ela. Eu sempre levo, de alguma maneira, um negativo junto. Com certeza, tem que fechar o circuito, né? E o negativo conectado ao aterramento principal e, dependendo da característica do solo, com aterramentos secundários. Para quê? Para não depender... Olha você falando de solo de novo, né? De característica do solo. Para não depender do solo como o responsável apenas para o animal fechar o curto. Exatamente. Quando você leva o negativo e aterra o negativo, você provoca o curto direto na cerca. A pancada vem dali. A pancada vem na cerca. Tem vários vídeos, o pessoal procurar na internet, tem vários vídeos mostrando o cara medindo o fio positivo conectado ao solo. A pancada é uma. A hora que ele leva para o fio negativo da cerca, que está conectado ao aterramento principal e com os aterramentos secundários, aí vem aquela explosão realmente de voltagem. Exatamente. Né, mostrando que realmente a culpa não é do aparelho e muitas vezes não é, né, do seu sistema. É a história do porquê que o passarinho... fazendo fechar o curto. É a história do porquê que o passarinho não leva choque, né? Ele pousa no fio e não leva choque. Por quê? Porque não está fechando o circuito. Ele não está fechando o curto. E o animal, o casco dele é isolante. Se não tiver umidade suficiente ali, ele vai encostar no fio, pode estar passando 10.000 volts ali, ele não vai tomar choque. Mas se ele encosta no outro fio, que é onde fecha o circuito, aí ele toma a porrada, independente se ele está com o pé seco, molhado, enfim, do tipo de solo que tem. Então, ter ali o negativo, no meu ponto de vista, é extremamente importante. Eu sempre nas minhas andanças, quando eu chego, às vezes, em algumas propriedades, que a gente vê ainda alguns sistemas mais antigos com 2 fios positivos, com 3 fios positivos, eu já arrupio e falei assim, nossa... Porque tinha essa impressão, né? Nossa, falta choque. Por quê? Porque não entende do sistema, não entende que o circuito precisa fechar e precisa do negativo para isso. Né? Então, assim, falta de conhecimento técnico, mas que, lógico, a tecnologia ela veio passando por aprimoramento e entendimento, né, Valfredo? Sim. Então, hoje é muito mais claro. Coisas que hoje nós temos, não vou nem muito longe. Há 5 anos atrás a gente não tinha. Então a coisa evoluiu. Claro, e de forma muito rápida. Né? E lembrando sempre o pessoal de casa. Quando a gente fala em cerca elétrica, gente, é uma barreira psicológica que o que cerca é o choque. Mas que para o choque ocorrer, precisa fechar o curto. Então, esse é o dever de casa que todo mundo deveria fazer. Exatamente. Renata, pastagens degradadas,
A gente sabe que essa é uma realidade e você deve ver muito Brasil afora. Em vários níveis diferentes. Qual seria a receita de um bom manejo para tentar recuperar? Primeira coisa, respeitar a altura de entrada e de saída. Né? E para respeitar a altura de entrada e de saída, você vai precisar corrigir a taxa de lotação. Então, entender a capacidade... Não, vou mudar, vou inverter. É entender a capacidade de suporte daquela pastagem, corrigir a lotação e, a partir daí, respeitar a fisiologia da planta. Entender qual capim você tem para saber a hora de entrar, a hora de sair, deixar esse remanescente para você ter uma boa rebrota. Por quê? Para você colher acima de 50% da forragem que está ali, rebaixar ela um pouco mais, você tem que ter um controle muito afiado do manejo de pastagem. Porque senão ou você vai ficar sem comida, porque ela demora mais a rebrota, né? Ou você vai passar por um processo que vai provocar a degradação. Então, como o limiar é baixo, né, uma linha muito tênue, maneja por altura. Entende como que a coisa vai funcionar e você vai perceber que mesmo manejando por altura, vai chegar num ponto que você vai falar, a relação folha-caule agora é melhor aqui. Porque, por exemplo, o braquiarão te pede, fala lá na literatura, entra com 40, sai com 20. Mas quando você maneja ele bem, você percebe a olho nu que a melhor relação folha-caule ali para você fazer a colheita é entrar com 30, no máximo 35, sair com 15. Olha só. Então, começa fazendo um rotacionado, entende, vê onde está sobrando e tal, vai ajustando, e aí você vai perceber que você consegue reduzir um pouquinho, ou seja, você vai colher um pouco mais. Né? E isso não vai afetar a rebrota dele. E aí você vai entender. É no dia a dia mesmo, não tem jeito. Por quê? Quantos dias eu deixo no pasto? Se eu tenho um braquiarão no norte do Espírito Santo, no solo arenoso de montanha, vai ser um período. Se eu vou aqui para o sul do estado, Cachoeiro de Itapemirim, montanha, solo mais argiloso, vai ser outro período. Mas é braquiarão. É o mesmo capim. Em regiões totalmente diferentes, clima diferente, solo diferente, a resposta vai ser diferente. No mesmo manejo, a resposta vai ser diferente. E às vezes você vai ter que mudar o manejo exatamente por causa disso. Então não é porque é aquele capim que você vai fazer daquele jeito. A literatura, ela é a base. Agora você precisa entender as particularidades que você tem ali naquela fazenda para ajustar. Ter essa capacidade, ter essa leitura é extremamente importante. É extremamente importante. E você vê a importância do pastor, né? Sim. E conduzindo um bom manejo, fatalmente você vai ter um sistema produtivo mais sustentável em todos os ambientes. Sim. Qual que é o problema de daninha das fazendas, o Valfredo? É rapar pasto. Porque quando você abre espaço, lembra que você colocou o pasto ali. A competição vai ter, né? Ela já estava lá muitas vezes. Exatamente. Né? Só que é uma competição... Você dá oportunidade, ela vem. Então, é uma competição em glória. Por quê? Porque dentro do rotacionado, o pastejo ele não é seletivo, não tira a seletividade o suficiente para ele atacar a erva daninha. Então, ele ataca o pasto. E a erva daninha vai ficar ali livre, leve e solta. Então, se você rapar, você deu a oportunidade para ela receber aquela temperatura do sol e tal, quebrar a dormência da semente e nascer. Então, se você maneja o pasto na altura, sem rapar pasto, você vai ter menor atuação de erva daninha ali, facilita controle. Tem uma fazenda que eu atendo, interessante demais, porque assim, a gente passou por um processo em duas situações. Uma parte da fazenda, a pastagem foi recuperada e numa outra parte ela foi reformada propriamente. Quando eu reformo e quando eu recupero? Você faz uma avaliação para saber o que você tem de planta economicamente interessante ali. Então, qual é a cobertura de capim que eu tenho na área? Até 60%, 70% ela é passível de recuperação, se estiver bem distribuída. Abaixo disso, você já precisa, infelizmente, pensar na reforma, porque senão dá mato demais, você não consegue controlar aquilo. Então, entre ficar controlando herbicida, aquela briga, você parte para a reforma, que vai ter um custo mais baixo do que tentar essa recuperação, que não vai ser viável, essa é a realidade. Então, o que acontece?
A parte que a gente tinha que reformar, a fazenda não tinha capital para isso. Então a gente fez parceria com o pessoal que produz melancia. Durante 1 ano e meio ficou com o pessoal de melancia para devolver com pastagem. A partir do momento que eles devolveram, a gente pegou muito pesado no manejo. Não vamos rapar, vamos manejar bem. Entrada de altura, entrada de saída, entrada de altura, entrada de saída. Vão-se já 7 anos dessa pastagem sem receber 1 ml de herbicida. Zero, nada. Nada. Não deu espaço. Nada. Por quê? Primeiro porque ela passou pelo controle da agricultura que veio, que fez uma correção de solo e que sim, utilizaram herbicida para a manutenção da cultura deles. Então, reduziu o banco de semente de erva daninha ali. Sim. Porém, o que ficou não teve oportunidade de se desenvolver. Então, quando você maneja bem, você diminui muito a oportunidade dela crescer e te atrapalhar em algum momento. Porque no final, tem erva daninha que o gado come. Tem, mas o que interessa para mim? Que ele coma folha, que ele ganhe peso a partir daquilo. Com certeza. Né? E outra coisa, se eu não utilizo herbicida manejando bem, isso me traz uma grande oportunidade de trabalhar com leguminosa, fazer um banco de proteína, trabalhar com uma interação diferente, com um mix de planta que seja mais interessante para mim, sem ter o problema de daninha. E aí eu coloco ali o que eu quiser. Agora, qual leguminosa eu vou colocar? Isso ainda é um desafio, a gente ainda está buscando, porque tem algumas que a gente já colocou, durou 3, 4 anos, depois desapareceu, né? E aí o controle de daninha tem impacto nisso, porque falo de folha larga, então todas as leguminosas saem de jogada nesse momento. Então pensa bem, o bom manejo de pastagem, olha como ele possibilita a gente evoluir e colocar ali que seja um amendoim forrageiro, enfim, as leguminosas que a gente tem à mão, a desafiar, né, essa interação entre os dois, trabalhar com um mix de planta diferente, sem ter a preocupação de controlar uma daninha ali que não é do meu interesse. Agora, Renata, essas leguminosas têm ambiente que ela é aplicável, recomendada, né? Sim. E tem ambiente que ela não vai. Existe em quais regiões que você Sim. consegue? Assim como a gente tem a determinação por cultivar de capim, isso também vai existir para leguminosas. E o que nós não entendemos ainda? Qual que é a interação que dá certo? A gente não tem resposta para isso ainda. Né? Então, tem região lá do norte do país que a interação com o amendoim forrageiro foi muito bem com braquiária, mas aqui a gente já fez, não deu muito certo, ele não perdurou. É o clima, é a umidade, é uma... Então, assim, essas interações a gente tenta entender. É aquele tripé, né? Solo, planta e animal. E aí tem a interferência do clima. Então, aonde estão os limitantes ali que a gente precisa entender? Recentemente a gente recebeu, né, a Daiane Almeida, muito, muito amiga nossa, parceira de algumas tecnologias. E ela é braba. Zootecnista brava. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra dela. Eu tomei um susto. É mesmo? Quando ela começou mesmo, eu tomei um susto. Mas ela é fantástica. Ela é. Ela tomou conta da turma lá do IFES. É gente que faz, né? A galera que faz é diferente. Ela né? tomou conta da turma do IFES. Ela tava de manhã cedinho, tava todo mundo num frio, todo mundo meio quieto, encolhido, rapaz. Deu ela aquela movimentou, sacudida. Deu um baculejo na turma lá, que o povo ficou ligeiro depois. E ela citou, né? Porque lá na Nova Zelândia se utiliza muito, né? A questão de leguminosas e um monte de opção. Mix de planta. Eles utilizam muito lá. Mas, tipo assim, até a localização, né? Estratégica, vamos dizer assim, é completamente diferente. São realidades de clima, de solo, de temperatura. Né? Por isso que eu te perguntei, em alguns ambientes do Brasil seria mais indicado ou não, né? Qual que é o seu ponto de vista? O meu ponto de vista é que a gente precisa identificar
Conhecer um pouco mais. Conhecer um pouco mais. É identificar qual é o cultivar que vai ser utilizado para cada região. Porque ele é interessante ter para todas. Querendo ou não, é um banco de proteína, ele coloca nitrogênio ali no solo. Então, tem várias coisas que vêm com a leguminosa, um pacote que é extremamente interessante. Agora, qual é adaptada para qual região? E qual realmente não vai dar para utilizar? Então, vamos pensar num mix diferente, que pode ter um mix de gramínea também. Um pouco mais complicado da gente lidar, mas sim, é possível, né? Então, essas interações, a gente ainda precisa desenvolver mais estudo, desafiar mais, porque há possibilidade de fazer esse trabalho, mas a gente ainda não sabe o que colocar onde. Então, ela traz muito isso, só que o clima lá é bem diferente do daqui, mas a gente precisa desafiar. Tem que entrar para teste, ver o que vai acontecer. E aí, quando a gente tira a dependência do herbicida em controle de daninha, porque nós estamos fazendo o básico extraordinariamente bem feito, possibilita esse trabalho. Muitas coisas a gente não consegue fazer, Valfredo, por quê? Porque nós não fazemos o básico bem feito. E isso traz uma dependência de ferramentas de curto prazo que atrapalha a evolução de outras coisas. A utilização de leguminosa é uma delas. Então, se todo ano eu tenho que aplicar herbicida na minha fazenda, porque suja demais, porque como é que eu vou colocar leguminosa ali? Sim. Eu vou matar ela todo ano. Não faz sentido. Então, assim, existe inclusive uma dificuldade em áreas de pecuária que foram transformadas em área de agricultura. A dificuldade é desintoxicar esse solo. Porque as moléculas utilizadas para controle de folha larga, né, que são moléculas agressivas, o resíduo ali é tão alto que no início o trabalho de desintoxicação desse solo é grande para conseguir produzir soja. Exatamente. Então, hoje, para fazer essa entrada em área de pecuária, os estudiosos ali estão desenvolvendo essa avaliação para falar assim, nossa, aqui vai demorar mais porque tem muito resíduo da molécula X e tal. Então, tem todo esse trabalho. Por que a gente depende tanto disso? Por erro de manejo. Então, assim, para mim é inadmissível obrigatoriamente ter que aplicar herbicida todo ano na fazenda. Isso significa... De forma pontual, ok, eu falo que o herbicida ele é segurança da fazenda, ele é segurança da porteira. Sim. Você faz uma catação aqui, ali e tal, e o manejo suporta isso. Agora, ter que fazer a aplicação geral todo ano, cara, é porque você está errando muito. É porque você está errando muito no manejo, tem coisa muito errada ali. E aí você começa a atrapalhar todo o desenvolvimento de vida de biota do solo, porque tem interferência, você fica mais exposto a problemas, provoca mais doenças e assim vai. Renata, a gente está chegando aqui nos nossos finalmente, mas eu acho que é extremamente importante a gente deixar a mensagem para o pessoal de casa, né, da importância de cuidar da pastagem e de manejar de forma correta esse bem tão importante, tá? Que pode se tornar aí condição para a gente ter uma pecuária mais eficiente, produtiva, é lógico, né? E mais sustentável, não é? Com certeza. E rentável, né? Rentável, olha, esse nome é lindo. Sustentabilidade, ela depende de um tripé, né? E eu falo que o rentável, ele vem sempre primeiro, porque ela precisa deixar dinheiro para que o social aconteça e ela estabeleça uma boa relação com o ambiental. Porque é muito complicado você entrar numa fazenda em processo de degradação e falar assim, não, você tem que recuperar nascente, você tem que isso, você tem que aquilo, e o cara fechando no vermelho. Não, qual é o primeiro passo? Colocar dinheiro no bolso dele, deixar ele respirar, para ele dar uma melhor condição de trabalho para a equipe dele. Aí sim, a sequência, ele vai entender que respeitando aquele ambiente... Lembra que se você respeita o pasto, ele não responde melhor? Se ele responde melhor, você tem mais comida, melhor qualidade, você vai produzir mais. Sim. Então, parte daí. Consequentemente, se você respeita a planta, isso vai ter impacto positivo ou negativo no ambiente? Positivo. Com certeza. Aí a nascente vem depois.
cobre o solo primeiro. Isso vai gerar impacto econômico. Impacto econômico positivo gera impacto social e o ambiental é consequência. Renata, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Tá? Eu já estou pensando qual vai ser o tema da próxima visita. Quem acompanhou semana passada... Deixa aí nos comentários, deixa aí nos Coloca comentários. aí, vocês querem que a gente fale de quê? Quem assistiu os 2 episódios, deixa aqui nos comentários que a gente vai providenciar um brinde muito especial para vocês. Olha só, Renata, tem brinde Presente, novo. hein? Presente. Olha. A Renata já ganhou o boné do Agronegócio Podcast. Eu uso, você vê que eu uso, hein? Eu vi, e agora eu quero que você faça uma postagem com essa camisa show de bola, que eu sei que tem uma galera que vai querer essa camisa. Rapaz, vou ficar protegida agora, hein? E ficou muito bacana. A gente sabe que você tá no campo mesmo. Olha, que linda. A pega sua é do manejo, é do dia a dia na Olha, fazenda, e agora vai estar também protegida aí com Olha a camisa do Agronegócio Podcast. E olha, particularmente ficou bonita, hein? Linda, linda. Bonita, hein, galera? Show de bola, muito bacana. Obrigada, Valfredo. Nada, que Vou isso. usar, com E ó, certeza. tá inaugurando, tá? É o nosso primeiro convidado primeira? que ganha a camisa do Agronegócio Podcast. Eu faço questão que Olha você que grave um privilégio, vídeo pra hein? gente. Tem que gravar um vídeo, marcar o canal. Tem que dar Vou ibope. gravar com certeza. Vou gravar com certeza. Renata, que privilégio, faz suas muito considerações obrigada. finais aí. Faz suas considerações finais. Manda uma mensagem pro pessoal de casa. Pessoal, é o seguinte, primeiro agradecer por estar aqui, agradecer a vocês que ouvem o que a gente fala, né? E é um privilégio muito grande poder levar um recadinho, que esse recado chegue de forma positiva e que seja aquele, mesmo que seja um degrauzinho pequeno, mas que provoque vocês a melhorar. E a gente está sempre aqui à disposição. Eu acho que fazenda é uma evolução contínua. Por mais que a gente faça algo certo, pode ter certeza que sempre vai ter um jeito melhor de fazer aquilo, de acordo com a sua operação, a sua condição. Então, não deixem de desafiar. Não entrem na zona de conforto. Isso daqui tá bom, tá funcionando, porque a solução, as melhores soluções, elas sempre nascem de dentro da própria fazenda. Então, são as demandas de vocês que provocam a academia a desenvolver algumas coisas, inclusive a própria indústria, que provoca a indústria a desenvolver tecnologia. Então, não deixem de olhar para isso, não deixem de falar qual é a demanda de vocês, porque é daí que nascem as soluções. Então, não se acomodem. Fazenda é todo dia, subindo um degrauzinho, Fazendo todo dia um alguma pouquinho, coisa. E isso é muito gostoso. Evoluir é muito bom, né? Então... é isso. Obrigada. Beleza. Renata, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Já estou pensando aqui qual que vai ser o próximo assunto, mas nós vamos ficar por aqui. Olha, você que gostou desse bate-papo, segue a gente no Instagram, tá? E também no YouTube, no nosso canal Agronegócio. É Canal Agronegócio no Instagram, também Canal Agronegócio no YouTube, lembrando que todos os nossos episódios estão também disponíveis no Spotify. Se inscreve no canal, dá o like, é extremamente importante você se inscrever para que a gente possa estar criando mais conteúdo para você também. Beleza? Canal Agronegócio, podcast O Mundo Rural Além da Porteira. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.